Muito bem, pessoal. Estamos ao vivo agora aqui na nossa EBD Plenos. Hoje, uma aula especial para recordar tudo que falamos sobre dons e ministérios, né? Já que nós estamos nessa ênfase no começo do ano, pastor Gil, pastora Deise estão focados na ideia do ministério. Nós vamos falar um pouquinho sobre ministério. Quem for chegando, foi entrando, fica à vontade, a casa é sua. Vai ser uma bênção ter você com a gente aqui. Estamos ao vivo aqui pela TV Plenos, tá bom? Ok, vamos direto ao assunto para não perdermos tempo, tá ok? O nosso assunto vai ser dons e ministérios, porque nós temos trabalhado esses dias agora sobre esses temas aqui, os dons e ministérios, talentos e capacidades. Vamos fazer um balanço entre dons, ministérios, talentos e capacidades. A gente vai só rever as aulas que foram dadas na quinta-feira, e aproveitando o domingo de manhã para fazer a nossa IBD, a Escola Bíblica Digital. Olha, os dons e ministérios, ok? Sabemos que a igreja é um organismo vivo. Deus provê a igreja através de si mesmo, através de Cristo e do Espírito Santo também, para o aperfeiçoamento de sua obra na terra. Está em Efésios 4, 11 e 12. Aí você vai ver aqui a tabela da organização dos ministérios. Está abaixo, mas é aqui do lado, ok? Os dons nós temos distribuídos por Deus, por Cristo e pelo Espírito Santo. Vamos aí? Espero que você esteja com seu caderninho anotando aí esta aula. Veja lá. Então, os dons são dados por três fontes: Pai, o Filho e o Espírito Santo, ok? Os dons de Deus, os dons de Cristo e os dons do Espírito Santo. É a chamada força motriz, é a força principal para gerar o movimento. Aí nós temos os ministérios, que são as motivações diárias que Deus concede a fim de exercer os dons. Seria a força motriz. Então, os dons precisam dos ministérios para poder atuar, ok? Muito bem. Vamos então aqui. Opa, chegando aqui um chat aqui do pastor Gil. Não, não é o pastor Gil, desculpa, pensei que era. Pastor amado, que vontade de poder participar. Bom, não é o pastor Gil, é uma outra pessoa, eu não peguei o nome direito aqui. Vamos lá, então. Talentos. Vamos, então. A Deise está no ar. A pastora Deise está com a gente aí. Pastora Deise, bem-vinda aí à nossa EBD Plenos ao vivo hoje aqui pela TV Plenos. Você chama de TV Plenos aqui. A pastora Deise está no ar com a gente aí. Daqui a pouco ela pode falar também um pouquinho aí com a gente. Deixa eu continuar aqui, então. Os ministérios são as motivações diárias. Ou seja, para que os dons sejam operados, os ministérios têm que estar conectando-se aos dons. Então, Deus dá os dons para todo mundo. Depois ele coloca em você o chamado para estar com ele, ele vai te dizer qual o ministério. Aí você é enviado. E o ministério opera o dom. Então, na verdade, os dons são a força motriz, desculpa, matriz. Eu falei motriz, né? É matriz. E o ministério é a força motriz. Ok? Então, ou seja, os dons é a força principal. Os ministérios, eles trabalham para isso acontecer. Pastor Deus, está sem áudio aí? Está conseguindo me ouvir? Pastor Gil acabou de ligar dizendo que está numa região que está difícil acesso lá à internet, mas se eles conseguirem falar, os nossos pastores são bem-vindos para participar aqui com a gente. Talentos, né? A medida da espontaneidade e capacidade para operar os dons dentro dos ministérios. São os graus de habilidade. Então, os talentos é a medida espontânea que Deus dá a cada um, né? E tem graus. Uns têm muitos, outros têm médio, outros têm pouco, mas todos têm, de alguma forma, algum talento. Então, olha, dons, a força motriz, a força principal, desculpa, matriz, a força principal, o ministério, a força motriz, o que faz gerar os dons, os talentos são graus, né, de capacidade que Deus dá, e agora vem as manifestações, são três. Os dons, eu estou falando um pouquinho rápido, né? Estou mandando aqui um chat dizendo que eu estou falando um pouquinho rápido. Ok, vamos lá. Vamos lá. Jaqueline, bem-vinda aí, Deus abençoe a nossa aula aqui ao vivo. Deus abençoe cada um que está participando com a gente aqui hoje, tá bom? Ok, os dons, eles podem ser naturais, sobrenaturais, tá? A sua manifestação é permanente, porque o que Deus dá, Deus não tira.
Os ministérios, eles são temporais, né? Você pode ser usado por Deus em um ministério, daqui uns dias você pode ser usado em outro, então são temporários, né? São temporários. E os dons espirituais, que é do Espírito Santo, eles são momentâneos. Ninguém fala profecia 24 horas, né? Deus vem e usa você naquele dom por um momento, né? E depois passa aquele momento. Aí nós temos também a conclusão. A igreja é um organismo vivo, e sem a operação desses dons, não passa de apenas uma associação humana. Vamos agora trabalhar a questão dos dons. Gente, os dons, eles são classificados em 9 dons, certo? São 9 dons que são classificados. Desses 9 dons, nós temos 3 categorias em cada um, tá bom? Agradecer ao pessoal que está ao vivo com a gente aí. Valeu, gente. Valeu, hein? Glória a Deus. Então tá, nós temos 9 dons, subdivididos cada um em 3 categorias, ok? Então vamos voltar aqui para a nossa apostila e ver agora isso de perto. Dons de Deus, Efésios 4:8. Está em Efésios 4:8. Você tem aqui os dons de revelação, né? Você tem o dom do conhecimento, o dom de discernimento e o dom de sabedoria. Aliás, vamos falar dos 9 logo? Vamos falar dos 9. Então, conhecimento, isso é os dons do Espírito, tá? Aliás, desculpe, é isso mesmo, dons do Espírito. Deixa eu ver aqui, os dons de Deus. Acho que eu passei aqui uma partezinha. Tem um áudio ligado aí, de alguém. Vamos lá. Os dons de Deus, ministérios são 11. Ok. Vamos lá, vamos voltar aqui rapidinho, né? Eu vou colocar os dons do Espírito. Primeiro eu quero falar dos dons de Deus. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Ok. Mais um pouco. Ok. Ok, deixa eu voltar aqui para falar com vocês. Olha, os dons de Deus são duas categorias, né? Dons naturais e dons espirituais. Pegou? Os dons naturais são as habilidades que Deus nos dá para fazer as coisas. Pintura, arte, música, engenharia, medicina. Dons que Deus dá, que são os naturais. Não confunda com dons espirituais. Dons sobrenatural são aqueles dons que estão acima da média. Pessoas que fazem coisas com um QI altíssimo, com uma capacidade de interação muito grande. Então, são os dons sobrenaturais. Ok? Os dons de Cristo são, na verdade, 5, né? Que está em Efésios 4:11. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. O apóstolo, todos cobrem ele cobre todos. Bem-vindo, Rosarita, aí também ao vivo com a gente aqui. Deus abençoe. O apóstolo cobre todos, todos cobrem ele, né? Vocês veem ao fundo aí o nosso logo da nossa igreja, da Plena da Graça, e Deus abençoe pela participação. Então, o apóstolo cobre todos, todos cobrem ele. O profeta seria o indicador, ele aponta o caminho, fala a verdade, mostra o futuro. O dedo maior, que é o evangelista, né? Que a mensagem do evangelho vai longe, né? O dedo da aliança, do pastor, é o pastor, né, que cuida da ovelha e cuida da igreja para o noivo. E o dedinho midinho é o mestre, é o que tira a sujeira do nosso ouvido, que limpa toda a heresia. Dons de Cristo. Então, vamos lá. Dons de Deus são 2, naturais, sobrenaturais. Dons de Cristo são 5, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, ok? Agora vamos aos dons do Espírito Santo. Deixa eu voltar aqui na apostila para você entender. Os dons do Espírito Santo são 9, né? São 9 dons. 9. Lá, olha só. Dom do conhecimento, discernimento, sabedoria. Dom da fé, da cura, da operação de milagres. O dom da profecia, da cura e operação de milagres. Muito bem. Os dons do Espírito Santo são divididos em 3 categorias, né? Dons de revelação, dons de poder e dons da palavra. Muito bem. Nos dons de revelação, nós temos 3 dons. Está em Romanos, né, capítulo 12. O dom do conhecimento, o dom do discernimento e o dom de sabedoria estão nos dons de revelação, que agrupa, né, esses 3 dons. Conhecimento, discernimento e sabedoria estão nos dons de revelação. Na outra categoria, que são os dons
do poder, aí nós temos o dom da fé, o dom da cura e o dom da operação de milagres. Fé, cura e milagres. Está aparecendo dons de Deus 4:8, mas aqui já são dons do Espírito. 1 Coríntios 12. Então, olha aí, os dons de poder, que é a segunda categoria, ele agrupa 3 dons aí, ó, o dom da fé, o dom da cura e o dom da operação de milagres. E agora, os dons de profecia, aliás, dons da palavra, nós temos o dom de profecia, o dom de cura e o dom da operação de milagres. Então, veja bem, são 3 categorias dentro do Espírito Santo, né? Vamos rever a matéria. Vamos lá. Os dons de Deus são, na verdade, 2, certo? Os dons de Cristo são 5. E os dons do Espírito são 9, ok? Vamos agora, partindo aqui para outro template. E os ministérios são 11 ministérios, ok? Então, veja só. Dons do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E agora, os ministérios são 11. Romanos, capítulo 12, 6-8. Nós temos o dom de ministério, que é o dom de servir. Nós temos o dom do ensino, que é Romanos 12, 6-8 também. O dom da exortação, que não é bater em ninguém, que não é repreender, exortação é animar. Romanos 12, 6-8. O dom da contribuição, Romanos 12, 6-8. O dom da presidência, que é de Romanos também, de 6-8. O 6º dom é o dom da misericórdia, também Romanos 6-8. Aí, 2 Timóteo 4:6, nós temos 4:5, nós temos o dom do evangelista, aliás, dom não, ministério. Ministério do evangelista. E 2 Coríntios 5:18, o ministério da reconciliação. Já em Atos capítulo 6 e 4, o ministério da palavra. Em Atos 1:25, o ministério do apostolado. E o número 11 é o diaconato, que está em 1 Timóteo 4:8. Então, veja bem, dons de Deus são 2, dons de Cristo são 5, dons do Espírito são 9, ministérios são 11. Quais são os 11? Ministério de servir, ministério do ensino, ministério de exortação, ministério da contribuição, da presidência, da misericórdia, evangelista, da reconciliação, da palavra, apostolado e o diaconato, ok? Vamos aqui à manifestação. Tem um áudio que está aberto aí, tem algum áudio aberto. A Rosana levantou a mão. Sim, você quer falar, Rosana? Pode falar. Não, não quero não. Tá, porque levantou a mão aqui, achei que você queria falar. Mas obrigado pela participação, viu? Obrigado por você estar aí com a gente. Valeu. Poxa, estou muito feliz. Vamos agora às manifestações, né? Como é que Deus opera esses dons, ministérios? Como é que eles operam? Ok. Os dons de Deus e os dons de Cristo, eles são permanentes. O que Deus dá, não tira, tá? Então, os dons de Deus, que são aqueles 2 que eu falei, e os de Cristo, que são os 5 que eu falei, eles são permanentes. Os dons, os ministérios, eles são temporários. Deus pode te ocupar em um ministério alguns anos e depois te renovar para outro, de acordo com a necessidade. Gente, estou vendo aqui que saíram uns erros de digitação. Eu acho que eu estou usando o arquivo anterior. Olha, não tinha percebido isso. Mas tudo bem, dá para você entender. Dons do Espírito são momentâneos, né? Você pode ser usado uma vez, de vez em quando, e não 24 horas por dia. Pronto. Finalmente, aqui nós temos a parte final. Desculpa, ficou redundante agora. Finalmente, a parte final, olha. Ficou redundante. Finalmente, nós temos aqui o dom que Deus dá a todos de alguma forma em mais ou menos quantidade, naturais e sobrenaturais. Os ministérios, o chamado para o relacionamento com Deus, a fim de Deus te enviar para o ministério. É a motivação de se fazer algo. 3, o talento é a quantidade de potencial que o ser humano tem de desenvolver as suas áreas específicas, né? E a capacidade, o líder pode nascer pronto, mas a liderança pode também ser desenvolvida. Você pode nascer líder, mas você pode aprender a liderar também. Talvez não tão bom quanto o que é nato, né? Conclusão. Assim, a igreja opera não como instituição apenas, mas um organismo vivo que produz resultados para o reino de Deus. Está em Mateus 16, ok?
Bom, pessoal, olha, muita gente com a gente aí, ó. Jaqueline, Rosana, Rosarita, o Pedro. Ah, alguém quer falar alguma coisa? Quer perguntar alguma coisa? Fica à vontade, ou pode escrever no chat. Nossa aulinha já deu aí alguns minutinhos, estamos dentro do nosso prazo. Ao fundo você vê o logo da nossa igreja. Estamos aqui ao vivo com a nossa IBD, tá bom? Ok? Bom, então eu quero agradecer a todos. Vocês poderão assistir daqui a pouco de novo essa matéria. Eu vou colocar no grupo da igreja e vocês poderão mandar perguntas depois também. Espero que a experiência tenha sido boa e Deus abençoe cada um. Um bom domingo a todos e à noite não se esqueçam. Culto de louvor a Deus, 19h35. Pastor Gil e a pastora Deise estão num local com difícil acesso à internet, por isso não estão aqui com a gente, mas eles iam participar. Amém? Deus abençoe a todos, obrigado. Até o próximo domingo, tá bom? Paz, glória a Deus.